Boa tarde, minhas queridas, tudo bem? Aqui é a Aline, sou mentora de madrastas e eu tô gravando esse vídeo hoje para contar um pouquinho para vocês da minha história e falar também sobre a mentoria para madrastas, tá? Bom, hoje eu tenho 35 anos, sou formada em administração, tenho minha própria empresa e hoje eu posso dizer que eu consegui criar, desenvolver minha família que nós, graças a Deus e graças a muito trabalho, nos damos muito bem uns com os outros. Mas nem sempre essa história foi assim contada. E eu vou explicar para vocês por quê. Bom, eu nasci numa cidadezinha muito pequena e na época a minha mãe, lá em 89, ela foi mãe solteira, né? Então o meu pai na época resolveu não ficar junto com ela e resolveu que ele não ia cuidar de mim, não ia conviver comigo, né? Então ele não quis ficar com a minha mãe e aí não teve convivência comigo também. Por conta disso, eu convivi com um padrasto desde 1 ano de idade. E a gente nunca se deu bem, né? Não fazia questão de a gente se dar bem. Então, sempre foi muito violento, sempre foi uma pessoa muito agressiva, tanto verbalmente quanto fisicamente. Então, a minha experiência com ele não foi muito boa. E acabou que eu também não tive contato com meu pai biológico, porque na época, né, minha mãe e meu pai decidiram por mim, e aí eu não teria contato. Então, nenhum fez movimentos para que eu tivesse esse meu direito atendido, direito da convivência. Por que que eu estou contando isso, né? Por que que eu estou trazendo aqui um pouco do passado para vocês? Para contextualizar o que aconteceu comigo depois. Então, quando eu era criança, eu sempre pensei, não, quando eu tiver minha família, quando eu tiver a minha família, eu vou fazer diferente. Na minha família, a gente vai se amar muito, vai se respeitar, a gente vai conviver bem. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 25, 26 anos, eu fui morar junto com uma pessoa e eu tive a minha filha, Alice. Hoje ela está com 8 anos. E quando ela tinha mais ou menos uns 3 anos, eu e o pai dela começamos a não nos dar bem dentro do casamento, né? Começaram a aparecer vários problemas e eu já tinha decidido dentro da minha cabeça que eu ia me separar. Mas aí, nessa época, começaram a aparecer vários fantasmas. Por quê? Porque eu tinha decidido que eu faria tudo diferente, que eu teria uma vida diferente, uma família diferente. Mas eu estava fazendo o mesmo. Então eu estava me separando e ficando com a minha filha. E se no futuro eu decidisse ter outra relação, outro casamento, eu daria um padrasto para minha filha. Então, na verdade, eu estava o quê? Replicando a história. E isso me deixou muito pensativa, reflexiva, triste, com raiva de mim mesma. Foi uma fase bem difícil para mim, interiormente falando, né? E aí, nessa época, eu levei um tempo até, de fato, a separação ela se concretizar na minha vida, e quando aconteceu, mesmo tendo sido uma decisão minha, foi muito difícil, muito difícil. E tempos depois, quando eu conheci, né, o meu atual marido, também foi muito difícil, porque quando a gente conhece uma pessoa nova e traz ela para convivência em casa, a gente choca culturas, né? Então eu tinha já um cronograma muito claro, muito estabelecido de cuidados com a casa, de educação, de rotina familiar. E de um determinado momento para o outro, de uma decisão para outra, né, da gente morar junto, tudo muda, né? Claro que eu fiz um período de adaptação, então, depois que eu tinha certeza que eu queria casar com o Jackson, né, meu atual esposo, eu fiz um período de preparação da Alice.
Então, eu fui conversando com ela, né, trazendo uma possibilidade aqui, conversando sobre esse assunto ali. Também gosto muito de trazer histórias para as crianças, então eu adquiri alguns livros infantis que falavam sobre configurações familiares diferentes, né? Como seria para ela. E aí eu fui preparando o terreno, plantando as sementinhas para que quando de fato acontecesse a vinda dele, o coraçãozinho dela já tivesse mais macio e preparado para isso. Ela sempre foi muito brava. E aí, quando a mudança realmente aconteceu, eu pensava que seria mais fácil, né? Mas acabou não sendo fácil. E isso me deixou com mais medo ainda, porque esse momento da junção, né, de duas famílias e culturas diferentes, ele é muito importante para uma família, porque é ali onde estabelecemos os contratos entre um e outro, entre um membro e outro. E qualquer pessoa que entre no núcleo familiar, ele altera toda a dinâmica, né? Era uma atenção dedicada só para um, e daqui a pouco essa atenção é dividida. E aí, se eu tenho duas pessoas para dar atenção, quem é que olha para mim, né? Eu preciso também olhar para mim. Então, essa mudança ali na dinâmica familiar foi algo bastante delicado, que exigiu muito trato de mim na época. E não só isso, né? Os fantasmas que eu falei para vocês que me perseguiam, eles não foram embora, muito pelo contrário, eles vinham sempre em forma de, ao ouvir, por exemplo, o Jackson falando algo para Alice, já me remetia à minha história na infância, e ao que eu não gostaria que se repetisse. Só que essa história que ainda vivia em mim, e sempre viverá, né? Muda o quê? Muda a maneira como hoje ela interfere dentro da minha vida. Mas eu não tinha clareza sobre isso na época, né? E o quanto isso afetava o meu dia a dia. Então, por conta disso, eu precisei fazer um trabalho muito sério internamente, né, de olhar para minha história, entender as feridas que essa história havia deixado em mim, tratar elas de mim para mim e assim desassociar a imagem que eu tinha das figuras da minha infância com as figuras que estavam vivendo comigo no momento presente, que eram o Jackson e a Alice. Ainda o Jackson tem uma filha, a Liz, e quando nós nos casamos, a Liz também passou a fazer parte da rotina da nossa casa, né? Apesar dela morar com a mãe, então a guarda é compartilhada em determinados momentos, ela está conosco ou está com a mãe. E a vinda dela, então, trouxe novos desafios, porque eu me vi na posição não só de mãe, de esposa, né, de ex-esposa do pai da Alice, enfim, mas também de madrasta, né, e de atual companheira do ex-esposo da mãe dela. Então, tudo isso trata-se de uma dinâmica familiar muito complexa, com várias nuances e muitos papéis. E para administrar tudo isso, é necessário, sim, muita clareza. Para mim, foi necessário ter muita clareza de quem sou eu como a esposa, de quem sou eu como ex-esposa, de quem sou eu como mãe e de qual é o meu papel como madrasta, até onde eu posso ir, quais são os limites da minha autonomia. E foi muito difícil desassociar o amor da imposição de educação, né? Então, isso estava muito associado para mim. Então, se eu amo como uma mãe, eu preciso educar como uma mãe também, me importar como uma mãe e ter, por conta disso, a reciprocidade. Só que não funciona assim, não é simples assim. Se fosse simples assim, tudo já estava resolvido, mas não é. Especialmente quando a gente fala de crianças que carregam suas próprias questões, né? E
impõe elas de uma maneira muito natural. E para nós adultos, a gente já trabalha isso com muito mais, né, polidez, né? A gente enfeita muito a verdade até expressar. E a criança não. A criança solta, né? E faz comparações, e sente saudades, e expressa ou deixa de expressar. E a gente, como adultos, recebe isso de uma maneira muitas vezes desagradável. Então, trouxe isso para você entender o cenário no qual eu vivi por muito tempo até conseguir superar algumas questões internas, mas não só isso, porque uma vez superadas as questões internas, nós temos esse contexto externo, nós temos os papéis, nós temos as responsabilidades e nós temos muitas pessoas envolvidas. Mas o meu sonho de ter uma família que se amava muito, se ama muito, nunca deixou de existir. Então, o meu desafio aumentou. Mas eu tenho uma convicção muito grande de que nós temos exatamente a família de que precisamos. Então, aquela configuração inicial lá atrás, para mim, nunca foi a ideal. Eu sempre quis ter o meu pai e minha mãe presente na minha educação, na minha vida, recebendo o amor deles, a aceitação, o olhar. Como isso não foi possível, o que me resta é trabalhar isso agora, depois de adulta. Trabalhar da melhor forma possível, para que esse sonho de ter a minha família e que essa família fosse uma família que se respeitasse e se amasse muito, não ficasse só na idealização e no passado, mas que fosse, de fato, uma realidade para mim. E alguns desafios que eu fui encontrando depois, né, com essa pouco tempo de convivência com a Liz, a filha do meu esposo, né, e minha enteada, a criação de uma cultura amorosa e saudável. Então, eu gostaria, por exemplo, de ter lindos natais com árvores enfeitadas e uma ceia, né, na mesa, todos juntos. E que houvesse essa harmonia entre as pessoas ali, harmonia no sentido de nós estarmos juntos, não estarmos brigando, estarmos nos comunicando, que essa comunicação acontecesse de forma respeitosa, e que esse respeito viesse recheado com tradições que a gente criaria para cercar-nos de coisas boas. Então, esse era o meu objetivo, sempre foi. E hoje, depois de muito penar, de muito aprender, de muito patinar, aprender errando, eu consegui desenvolver isso na minha vida. Então, por isso eu escolhi, quando eu resolvi, né, abrir o meu negócio dentro do digital, me posicionar como mentora de madrastas. Eu vejo muito produto, muito serviço feito para mães, para pais, para professores, enfim, mas o nosso papel como madrastas, ele é um papel fundamental para o sucesso e felicidade da família. Por isso que eu falo que por isso que eu falo que a madrasta é o elo de saúde ou de doença dentro de uma família. Ela é fundamental. Então, vim compartilhar hoje com vocês aqui minha história. Espero ter contribuído aí para o momento de vida que você está passando. E se você quiser, conta para mim aqui embaixo qual que tem sido o maior desafio para você nesse papel, tá bom? Um abraço.